gente está falando de esporte, gente, porque movimenta muito dinheiro. Claro, falando em dinheiro, está aqui no lugar certo no CNN Money. A gente vai continuar falando sobre o Super Bowl, porque o evento vai ter o intervalo comercial mais caro da televisão mundial. O preço de uma inserçãozinha de 30 segundos pode custar até 10 milhões de dólares. Sobre isso, converso agora com o Bruno Almeida, CEO da US Media, que fala sobre o interesse comercial em torno exatamente dessa final do principal campeonato da NFL. Bruno, seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Victor, pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. Bruno, queria começar entendendo por que tão caro. Quantas pessoas uma inserçãozinha de 30 segundos atinge num intervalo do Super Bowl? Victor, é o valor da atenção num mundo fragmentado. Hoje, o Super Bowl consegue reunir 127 milhões de espectadores durante o evento e não só se tornou um evento que virou uma referência da parte de entretenimento, mas também se tornou um evento muito lucrativo, como você falou, né? Hoje, o spot chegou a ser vendido um espaço de 30 segundos por 10 milhões de dólares na edição desse ano. Bruno, eu queria entender, em critérios comparativos, a gente está em ano de Copa do Mundo, né? E eu queria entender exatamente onde é que o Super Bowl está posicionado acerca exatamente desses preços e desses alcances. A gente pode dizer que os 30 segundos no intervalo do Super Bowl seriam mais caros, por exemplo, do que de uma final de Copa do Mundo ou não? Olha, o Super Bowl ele acontece desde 1967. Ele é um evento que, para que você tenha uma ideia, os 30 segundos naquela época eram vendidos a 37 mil dólares. E é um momento onde consegue reunir uma quantidade expressiva de pessoas ao mesmo tempo por um longo período de tempo. E com o tempo, isso ganhou uma relevância muito grande, porque todas as marcas começaram a anunciar e começaram a usar toda a sua criatividade lá. Então, o Super Bowl virou também um símbolo de status para as marcas que anunciam e também começou a se gerar uma grande expectativa em que tipo de criação as marcas iam ter nos seus anúncios. Então, eu não diria que ele será maior ou deveria ser maior que uma final de Copa do Mundo, mas ele tem uma recorrência anual e vem crescendo ano a ano. Curioso você citar esse aspecto, Bruno, porque muitas vezes quando a gente pensa em publicidade, a gente tem públicos-alvo. E evidentemente, se a gente está falando de um evento que acontece nos Estados Unidos, teoricamente, seriam as empresas americanas as mais interessadas em aparecer, né, em divulgar suas atividades durante um evento como esse. Eu queria entender exatamente essa relação entre custo-benefício, porque se a gente pensar que o Super Bowl atingiu mais de 120 milhões de pessoas na edição do ano passado, essa segmentação que está, inclusive, em discussão hoje em dia, ela não seria mais interessante ou seria apenas um aspecto, como você trouxe, de um posicionamento de marcas? Você tem que estar lá. Olha, Vitor, o Super Bowl, né, e a NFL como um todo tem feito uma expansão internacional relevante nos últimos anos. A gente tem tido, inclusive, jogos aqui no Brasil nos últimos anos. Já existiam antes jogos que eram feitos na Cidade do México. Então, o público que assiste ao Super Bowl, ele se tornou um público global e não necessariamente um público somente americano. Então, esse é um primeiro quesito. E o segundo ponto é que quando a gente olha para o Super Bowl em si, ele é um evento onde o risco ele é muito pequeno. Se você erra, por exemplo, né, a gente já tem isso por pesquisa, mesmo que você faça um comercial que não tenha uma repercussão boa, o impacto no seu plano de marketing vai ser muito pequeno. Você vai ter de 1 a 5% de impacto. Porém, você consegue impactar um grande número de pessoas. Agora, o upside disso é muito grande. Se você acerta, faz uma campanha muito bacana, um criativo legal, que agrada a todas as pessoas, você consegue ter um efeito pós-Super Bowl gigantesco. E é isso que as marcas têm explorado globalmente.
Esse ponto, Bruno, que você traz, eu queria entender exatamente essa estratégia por parte das marcas, porque a gente tem algumas campanhas que foram muito bem sucedidas, né, que entraram inclusive no imaginário das pessoas ao longo dessas edições, principalmente posso citar aqui os últimos pelo menos 20 anos, né, em que o Super Bowl vira esse grande evento, e eu queria entender exatamente essa estratégia. Você disse sobre esse aspecto de causar uma boa impressão ou de provocar exatamente esse impacto. 30 segundos são suficientes e custando a bagatela de 10 milhões de dólares? É uma ótima pergunta, Victor. Na verdade, se você olhar 40% dos anunciantes que investem no Super Bowl são do segmento de bens de consumo. Então, a gente está falando de grandes marcas massivas. Então, faz mais sentido para uma marca nesse calibre, tanto de orçamento publicitário anual, quanto de alcance global, fazer o investimento lá. Então, quando a gente olha a lista de anunciantes desse ano, são mais de 30 anunciantes, e a gente tem marcas como a Pepsi, Google, Amazon, Pringles. São empresas, né? Algumas eu citei do setor de tecnologia, mas que estão presentes no mundo todo, que têm produtos que estão distribuídos no mundo todo, e que se ela faz um bom trabalho criativo, vai gerar conversas que não vão parar de repercutir na segunda tela, né? Nas redes sociais, nas outras mídias. Então, é muito estratégico para essas marcas criarem essa relevância e manter essa conversa acontecendo pós-evento. Por isso que eu acho que realmente é um jogo para grandes anunciantes, com grandes orçamentos publicitários, mas quando você olha, menos para os anunciantes nichados que precisam falar com um público seleto, digamos assim. Interessante esse aspecto, porque a gente fala do Super Bowl como esse exemplo muito bem sucedido de um grande evento, não necessariamente apenas esportivo. E eu queria entender se esse evento, quase um show, né, do esporte, que evidentemente com a apresentação musical também no intervalo do jogo, isso veio para ficar. Evidentemente a gente já vi alguns preconceitos no Brasil acerca de um possível falta de foco no que está acontecendo no campo, um certo purismo em relação a uma certa nostalgia ou tradição no que esteja o futebol, etc. Eu queria entender essa modelagem de um grande evento, de show. Isso poderia impactar também outros campeonatos de outras modalidades, inclusive aqui no Brasil? Eu te diria que sim, porque se você pensar hoje num mundo de fragmentação, não existe algoritmo algum de nenhuma rede que consegue captar a atenção de tantas pessoas simultaneamente, numa escala global, para assistir a um evento. Então, o Super Bowl ele lidera essa tendência. E quando a gente olha principalmente para o Brasil, né, tendo um corte local, você vê que o futebol, principalmente, tem trazido grandes eventos agora e tentado seguir um pouco dessa linha, obviamente de uma forma muito inicial, mas nós tivemos recentemente a Supercopa, né, em Brasília, que sempre é um evento de futebol, para os amantes de futebol, mas que tentou ter um viés agora um pouco maior, como um evento esportivo, um evento que traz um entretenimento e um evento que traz pessoas que muitas vezes não são as fãs daquele esporte, que vão ao estádio com recorrência. Então, eu tenho a certeza que isso impacta não só os esportes de massa, como o futebol no Brasil, mas também outros esportes, não só no Brasil, mas também na região e no mundo. Conversei com Bruno Almeida, CEO da US Media. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado a você pelo convite, Vitor. Um prazer estar aqui hoje, viu? Forte abraço.